Isso me quebrou agora, porque eu queria tanto juntar aí 5 milhões e botar pra investir e parar de trabalhar. Essa é a maior ilusão que você vai ter na sua vida, cara. Cara, essa é a maior ilusão. Eu vou te dizer o que aconteceu comigo em relação a isso, né? Eu vendi minha empresa no final de 2020 e o meu maior pensamento não era esse, mas era parecido. Era resolvi minha vida. Meu objetivo, por ser muito pobre desde criança, meu objetivo era ser muito rico. E falei, cara, é isso. Quando eu atingir isso, eu zerei a vida, né? É um bom Ok. objetivo. Eu vou te dizer que quando o dinheiro caiu na minha conta, foi um dos momentos mais complexos e mais crise existencial que eu tive naquele momento. Porque eu percebi que o dinheiro não tinha o valor que eu achava que ele tinha. Conte-me mais. Então, eu achei assim, agora tudo tá resolvido. Eu posso comprar o que eu quiser, a casa que eu quiser, as casas que eu quiser, os carros que eu quiser. Ok. E aí, no primeiro mês, eu realmente comprei um monte de coisa. Aí, no segundo mês, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Pra que eu Você tenho ele? comprou? Eu comprei casa na praia, comprei casa aqui, comprei todos os carros que eu comprei 5 carros de uma vez. Eu sou meio maluco. É coisa de pobre louco mesmo. Tem amigos meus que são ricos desde criança e falam, cara, você é o pobre louco, né? Rico emergente. É o que todo quase jogador de futebol, os caras que vêm da pobreza fazem, cara. Começa a comprar um monte de coisa. É que você participou de uma transação que é quase inimaginável pra quem não tá nesse mundo Sim. assim de 100 milhões, né? Sim, mas eu já tinha ganhado algumas coisas antes, mas nada muito perto disso. Então, pra mim, foi um choque de realidade, porque eu achei que assim, cara, minha vida é isso. Só que eu comecei a perceber que eu nem tinha o que fazer com aquele dinheiro, eu nem sei porque eu queria aquele dinheiro. Sim, comprei coisas pros meus pais, eu não precisava daquele dinheiro. No final era isso. É ótimo, eu não vou ser hipócrita, você ter dinheiro, fazer o que você quer, a hora que você quer. Eu não vou ser hipócrita com você. E acho que todo mundo deveria conquistar. Mas você entra num vazio, cara, quando você percebe que o dinheiro não tem valor nenhum, como você achava que tinha. Na verdade, o dinheiro, muitas das vezes, atrai muito mais problema do que solução. Porque você vira uma referência. Se você vem num contexto pobre e você ganha muito dinheiro, você vira uma referência de resolver problema dessas pessoas. Todo mundo começa a te consultar para qualquer coisa. Alguém quer comprar um guarda-roupa vai te perguntar. Então te gera mais problemas do que solução. Se você olhar por esse prisma. E aí você entra numa lógica de tipo, cara, tá, e qual que é o real sentido então? Pra que eu conquistei isso? Né? Enfim, e aí você começa a perceber que quanto mais você esquece, talvez, o dinheiro que você tem, ou quanto mais você vive sem a função do seu dinheiro, né, melhor é a sua vida. Melhor é a qualidade da sua vida. Então eu comecei a melhorar muito esse pensamento quando eu, de fato, consegui esquecer rendimento. Cara, aí você começa a fazer coisas que são autênticas suas. Eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi de um mentor meu, que vendeu uma empresa lá atrás por $100 milhões em 2011. E o cara me falou o seguinte, Thiago, chega uma hora que você não pode ser refém do dinheiro. Se você for refém do dinheiro, você tá fadado à infelicidade. E ele me explicou o conceito. Falou, cara, o que você gosta? Eu falei, putz, eu gosto de andar de barco. Ele falou, então compra. Você sabe que barco não vai... que vai depreciar o seu dinheiro. Você sabe disso, né, Thiago? Você não vai ganhar dinheiro com barco, né? Falei, sei. Tá, mas dane-se. Você tem dinheiro pra fazer isso. Então você vai ficar refém do seu dinheiro e você prefere deixar ele alocado no banco pra você morrer amanhã? Então assim, você tem que ter um percentual pra você fazer o uso do dinheiro sem ser refém dele. Não quer dizer ser irresponsável nem nada do tipo. Mas é não viver em função dele. E aí ele me deu vários exemplos de amigos dele, que eram do mercado financeiro, que ganhavam muito dinheiro, mas que eram reféns do dinheiro e totalmente infelizes. Mesmo com muito dinheiro. Então isso quebrou um paradigma na minha cabeça e desde então eu tenho mudado muito. Então assim, barco... Eu comprei, cara. Tipo, eu sei que o pessoal brinca que é um buraco no mar, porque você perde muito dinheiro. E beleza, ok. Tá na conta. Eu quero viver bem, eu quero ter as coisas que eu quero, independente do que tá rendendo no banco. E é isso. Entendeu? Inteligência com o dinheiro é isso. É você esquecer que ele existe, não ser refém dele, mas tem que ser responsável, obviamente. Você sente que essa lição que você aprendeu, que você passou aqui pra gente agora, ela é aplicável pra alguém ainda que talvez não tenha a liberdade financeira? Não, eu acho que... Primeiro tem que conseguir. Exato. Eu Tá. acho que assim, se você quer ter uma autonomia e uma liberdade financeira desse tipo, você tem que conseguir chegar lá. Não dá pra ser irresponsável e eu vou comprar um barco se você tem 3 filhos e não tá conseguindo pagar a pensão.
Tem uma lógica de você chegar num patamar onde você não precisa mais se preocupar com dinheiro. Eu acho que aí o dinheiro é importante. É você chegar num patamar que você não precisa mais se preocupar com ele. Enquanto você tá no modo sobrevivência, igual eu estive várias vezes na minha vida, cara, você não tem como ficar pensando em coisa maluca desse tipo. Você não tem nem tempo pra isso. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar construindo. Aí você tem que pensar em ganhar dinheiro. Exato, certo? exato. Aí não dá pra ser hipócrita. Eu vejo hoje muitos jovens dessa geração. Não, eu quero ter uma vida tranquila, eu não quero ter nada. Aí eu falo, você vai viver do quê? De vento? Porra, a gente vive no mundo capitalista, cara. Não dá pra ser hipócrita. Você quer comprar, você quer comer num lugar legal, você tem que ter dinheiro. Você quer andar de carro, você tem que ter dinheiro. Então, eu não consigo entender, às vezes, esses pensamentos que eu vejo nessa nova geração de não, eu não vou ter nada, eu vou ser minimalista. Cara, no final, todo mundo quer viver bem. Ninguém quer estar nesse mundo pra ficar vivendo pobreza. É óbvio isso. Concordo, mas, por exemplo, quando você teve o dinheiro e viu que o carro não importava, essas coisas não importavam, talvez o cara minimalista que não queira ter nada dessas coisas esteja tentando pensar no futuro, talvez, não sei. Não, tipo assim, já tentando imaginar, tá, isso aí não vai mudar nada em mim, por que não, então, sei lá, juntar aí 500 mil, comprar uma cabana no interior de São Paulo. Se ele vive bem conforme os padrões que ele quer colocar na vida dele, não acho nenhum problema disso, não acho nenhum problema. O minimalismo em si é um estilo de vida super legal, de você viver com menos e tal. Porém, não dá pra gente ser hipócrita, que todo mundo, cara, entre escolher um lugar, de ficar dormir numa cabana e dormir num hotel de luxo, cara, onde você prefere? Onde você tem mais conforto? Eu vou dar um exemplo que eu brinco muito, né? Hoje, grande parte dos meus amigos são herdeiros e, sim, são caras que nasceram em berço de ouro. Então, assim, eu tenho amigo que o pai é bilionário e tal. E eles falam assim, Thiago, eu aceito passar perrengue, cara. Pra mim, tranquilo viajar e ficar numa cabana. Eu falo, cara, pra mim, não. Eu fui pobre o resto da minha vida, cara. Desde a infância, eu passei perrengue. Por que agora que eu tenho condição, eu vou ficar passando perrengue? Então, é fácil passar perrengue pra quem teve uma vida de luxo desde criança, né? Aí fica até divertido, fica até excêntrico, até brinco pra eles. Agora, vocês estão se divertindo querendo parecer pobre. Olha que legal. Né? Porque vocês nunca foram pobres de verdade. Agora, pra quem é pobre e conquistou as coisas, cara, não tem hipocrisia. Ficar falando, não, agora eu vou... eu não curto ficar numa cabana, por exemplo. Hoje eu tenho condições de ficar num lugar legal. Então, por isso que eu acho muito curioso, cara, esses julgamentos que a gente vê. Mas eu brinco muito isso, cara. Muito disso com esses meus amigos. É muito engraçado. Porque o pensamento é diferente. É muito legal, cara. Quando você fez intercâmbio, quando você teve um outro estilo de vida. Eu fui saber o que era intercâmbio depois dos meus 20 e poucos anos, entendeu? Eu nem sabia o que era. Eu nem tinha acesso nisso no meu bairro. E aí você ouvir que essas pessoas... Não, pra mim é tranquilo passar um perrengue aqui. Lógico, você nunca passou perrengue na vida, cara. Não vamos ser hipócrita. Quem veio de baixo não quer mais passar perrengue, cara. Quem conquistou não precisa mais. Pra que vai passar? Concordo, cara. Você abriu minha cabeça agora. Que bom. Interessante. Tem que deixar de ser hipócrita com dinheiro, cara. Assim, é o que eu falei. Tanto nessa afirmação de que o dinheiro é tudo, né? Que a gente às vezes pensa. E não é. Dinheiro a gente tem que pensar como um habilitador pra gente atingir nossos sonhos ou um potencializador dos nossos sonhos. Então, por exemplo, agora eu tô empreendendo na educação. Cara, eu amo educação. Eu amo transformar vidas. Então, o dinheiro tá sendo super útil pra eu investir na minha própria empresa. Olha que legal. É um habilitador para eu seguir o meu propósito, que é muito maior do que o meu dinheiro. Ponto. E, ao mesmo tempo, a gente falar que a gente não gosta de dinheiro, cara. É uma hipocrisia. É fácil você falar que você não gosta de dinheiro quando você tem muito, né? Agora, o pessoal que vem da favela, não tem nem o que comer, você vai querer oferecer uma cabana pro cara depois que o cara conquistou, ele vai mandar você para aquele lugar, que é no meu caso, por exemplo. Quando alguém me chama para passar perrengue, eu falo, mano, na boa. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, literalmente, cara. Não preciso mais. E não é arrogância. Eu passei minha vida inteira perrengue, cara. Pegava 3, 4 ônibus pra trabalhar com 14 anos. Agora eu vou ficar passando perrengue porque é excêntrico? Não rola, cara. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau. Eu fui professor, instrutor de yoga. Te falei isso já? Não sabia disso. Não, fui instrutor de yoga há muito tempo. E estudei muito. Eu tenho uma época que eu me aproximei muito do budismo tibetano, que é budismo tântrico, né? As pessoas confundem tantrismo com sexo. Porque o ritual do tantrismo que envolve sexo. É um ritual específico, mas não tem nada a ver com sexo, é o ritual religioso, não sei se dá para chamar de religioso, porque ritual. Budismo enfim. Mas o tantrismo tem uma coisa que eu achei muito legal e que daí
cortou todas as minhas relações com religião, porque minha aproximação do budismo é porque o budismo é uma religião um pouquinho sem alma, sem Deus e menos hipócrita, digamos. Não dá pra falar isso, não dá pra falar isso. Qualquer religião tem os seus problemas, né? Não vamos falar em hipocrisia, porque eu considero a religião uma coisa importante, né? E para a maioria das pessoas é importante. Mas, obviamente, para mim ela não tem muita utilidade, não serve. Mas tem uma coisa que eu lembro que eu vi no tantrismo que era muito, muito bacana, porque o budismo tem essa coisa da iluminação, de ficar meditando, iluminação, chegar na iluminação. E o tantrismo diz uma coisa, não tem diferença entre a vida mundana e a vida iluminada. Não tem diferença nenhuma. Não tem onde chegar. Você não precisa despertar. Você só precisa... E o tantrismo. Né? Não sei se é o tantrismo como um todo, porque o Tantra, ele começa na Índia, depois ele migra para... O que é o Tantra? É uma... tipo budismo, assim? É uma filosofia, porque assim, a gente conhece muito pouco o pensamento oriental, né? O pensamento hinduísta é extremamente diverso em vários aspectos, tem uma série de pensadores, série de autores, a gente conhece muito pouco, assim. Mas o tantrismo é uma divisão, digamos assim, dentro do hinduísmo, dentro das várias possibilidades que existem no hinduísmo, né? E a ideia do tantrismo é isso, que você já está iluminado, você só precisa se dar conta disso. Você já está iluminado. Tu praticava, tipo, aquelas... Eu fiz parte da Gnosis, cara, eu fiz Gnosis, aí tinha uma parada de tantrismo. Eu pratiquei durante muito tempo uma prática de meditação que se chamava Tara Vermelha, né? Eu tive um professor, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, o Shagdu, isso, que ele dá iniciação, você tem nas práticas religiosas tem uma coisa que é interessante, assim, porque eles dizem que é uma tradição que liga o praticante ao fundador, né? Então por isso que tem uma cadeia aí. E aí eu fui me aproximando, fui lendo, mas assim, eu não me dou muito bem com agremiações, eu não sou um animal muito gregário, assim, mas depois de um tempo eu abandonei, mas assim, de uma certa forma, isso me marcou, assim, porque a gente fica, é essa história da felicidade que a gente tava falando, sabe, a gente fica perseguindo um estado e esquece de viver. Às vezes a gente já é feliz o máximo que dá pra ser, né? Cara, você é feliz, às vezes você tá puto, às vezes você tá de mau humor. Cara, eu vou falar um negócio, eu atendo muito paciente com alto poder aquisitivo, né? Eu também. Os pacientes que eu atendia, primeiro, dinheiro não prediz felicidade. Nem de longe. Tem até uns estudos que tentam mostrar isso. Que até você ter um determinado patamar de, sei lá, os caras lá nos Estados Unidos falam em $70 mil por ano, uma coisa assim. Você consegue aumentar o seu bem-estar, relatado lá em pesquisa, mas depois que subir acima disso, não faz tanta diferença. É tipo, sei lá, no Brasil você ganhar 15 mil, mais que 15, 20 mil... Tu não vai ser mais feliz. Não necessariamente vai te causar mais bem-estar. Vai produzir tua felicidade proporcionalmente. Isso, não vai seguir as duas linhas, ela é chata. Mas do ganhar 1.000 por mês até 10 muda bastante. Sim, parece que tem um aumento de bem-estar. Tem algumas pesquisas que mostram isso. Agora é curioso, cara, porque quando eu atendia uma população com menor poder aquisitivo, parece que eles eram mais satisfeitos, cara. Muito louco isso, sabe? Parece que eu não sei explicar exatamente o raciocínio, tipo assim, existe um estresse, existe um pano de fundo, mas é como se fosse justificável a existência daqueles tipos de sintomas ou daqueles tipos de contextos, ao passo que no sujeito que ganha muita grana, parece que o próprio sujeito fica inquieto com a existência daquela insatisfação dado o contexto que ele tá. É como se você tivesse muita grana, mas você não tiver nada além relativamente simplório para se agarrar, como um hobby, simplório não no sentido de superficial, mas simplório no sentido de fácil de atingir, um hobby, uma família, um esporte, é que eu acho que, tipo assim, uma rede de apoio, uma frase parece que o dinheiro vai corroendo, sabe? Quando veio tu e o André aqui, a gente falou dessa questão de jogar a bolinha, sabe? E parece que o que causa esse bem-estar é tipo tu ir jogando objetivos e buscando, e jogando objetivos e buscando. É que, cara, a nossa evolução inteira, a gente foi um animal que trabalhou, né, cara, pra se sustentar vivo, pra se proteger. Eu boto adendo. A gente é um animal que trabalhou a vida toda, mas a gente tem grandes períodos de não fazer nada. Você pega as sociedades mais primitivas, é um nome feio, assim, mas elas têm grandes momentos de que elas não fazem nada. Não estão no celular, não estão nada.
Elas estão ali. Você perguntou o que você está fazendo? Tá fazendo nada, ele pode estar fazendo outras coisas, mas nada dentro dos conceitos. O famoso coçando. E é impressionante isso, né, cara? Porque não fazer nada é uma coisa que a gente não está mais acostumado. Né? Tá, a gente não para. E eu coloco essa perspectiva de não fazer nada no sentido de você ter a capacidade, às vezes, de parar e contemplar. Contemplar o que você fez. Eu adoro fazer alguma coisa e depois ficar... A Vitória sabe, ficar admirando ali 2 horas. Pô, aquele desenho lá que tu postou foi tu que fez aquilo lá? Do gorilão. Puta merda, velho. Tu ficou muito tempo admirando aquele desenho? Eu fico fora, né? E daí eu dou um risquinho a mais, assim. O meu problema com os desenhos é terminar eles, porque eu me apego ao desenho, e daí eu vou ler tudo. Tinha um professor meu que falava que um texto só tá pronto quando você decide que tá pronto. Quando você conclui que tá pronto, porque senão ele nunca tá pronto. Eu acho que o desenho só tá pronto quando você fecha a caderno e esquece ele. Isso, exato. E aí eu tenho preguiça de começar outros desenhos. Pô, mas tu manda bem, eu não sabia desse teu... Esse desenho é muito melhor do que eu. Pô, voltando ali no assunto dos teus pacientes mais pobres e tal, tu acha que não pode ser porque os que estão ricos, eles têm muita ambição, e talvez por isso eles são ricos, e os que são mais pobres, eles não têm tanta? Eu acho que o dinheiro... Eu, inclusive, tenho uma experiência muito própria, pessoal, com dinheiro. O dinheiro, ele é uma parada que, se você não tomar cuidado, você começa, primeiro, a criar e sustentar um estilo de vida que você tem que correr atrás do seu próprio rabo. Então é aquele médico que você conhece, que tem 65 anos e precisa fazer plantão 3 vezes na semana de madrugada para sustentar o jatinho, o iate que ele tem, ou o jet ski que ele tem, um estilo de vida absolutamente caro. Ou você, então o dinheiro pode criar, você pode criar um contexto com o dinheiro, um ambiente com o dinheiro que seja um ambiente naturalmente, essencialmente estressogênico. Você se estressa naquele lugar para sustentar tudo aquilo que você criou. E aí você não quer voltar porque pega mal para a sociedade, pega mal para os seus pares, etc. Você tem que sustentar aquilo meio que de uma forma automática, que pode ser ruim para você e pode estar te estressando, mas pelo contexto social você não volta atrás. Ou você perde um pouco a noção de quanto que você tem, baseado no quanto você precisa ter, para onde você queria chegar, e com base nas pessoas que você está convivendo e na comunidade que você convive e na experiência que aquela comunidade gera em você relacionado ao dinheiro que você tem. Tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler. Ela é uma pesquisadora que fez uma série de estudos, não necessariamente sobre riqueza, mas sobre status socioeconômico. Status socioeconômico é o quanto o dinheiro possibilita que você tenha de condições, tipo uma boa educação, etc. O que ela percebeu? Primeiro, se você ter pouco status socioeconômico, que normalmente está atrelado ao dinheiro, porque o dinheiro te dá um status socioeconômico, você pode ter uma boa escola, morar num bom bairro, ter segurança, etc. Mas se você tem um status socioeconômico baixo, que normalmente é atrelado a você ter pouco dinheiro, isso é fator de risco para a saúde mental, porque muitas vezes você pode morar num bairro violento, você precisa dormir pouco, você come mal, e você, etc. Vê seu filho passando fome, e isso te estressa e tal. No entanto, a pobreza insalubre, é isso que ele está falando. Exato. No entanto, ela percebeu que se você for uma pessoa com status socioeconômico alto, bastante dinheiro, mas subjetivamente você se sentir pobre, você pode ter tantos malefícios quanto a pessoa que é pobre. Mas o que seria subjetivamente se você sentir pobre? Você tem $1 milhão de reais e viver perto de pessoas com 100. Aí você é rico, você tem grana, mas você se sente pobre. Você pode, devido ao estresse e o contexto que aquilo gera em você, ter tantos problemas quanto uma pessoa que de fato tem um saúde. Os caras são meio burro, pô. Cara, eu acho que se perde, velho. Porque o dinheiro ele te possibilita modular mais ainda o teu ambiente. Cara, mas o cara academia. Fica estressado por não ir de executiva pra França, cara. E um estresse tal qual o sujeito fica de ter que pegar um busão porque tá chovendo e não pode ir a pé. E o estresse gerado no ponto de vista fisiológico é o mesmo, embora em contextos não deveria se estressar por aquilo e outro se estressa. E isso é interessante. É assim, muito louco. Óbvio que com muito cuidado a gente diz isso, né, porque isso é muito polêmico, mas de uma certa forma
a alegria também não tem a ver com a condição econômica. Você vai ser alegre, mesmo que às vezes, mesmo que se você tenha duras condições, em alguns momentos você vai ter de alegria, nem que seja aquele momento que você conseguiu comprar a tua carne de segunda para fazer Exato. né? Aquilo vai ser vivido como uma conquista. O cara que tem milhões, ele tem a frustração, às vezes, sei lá, porque o podcast dele não deu tantas views quanto ele gostaria que desse. Aquilo vai ser um problema, ele não vai dormir mal, ele vai ficar ansioso, ele vai ter rebuliços no estômago. Muito relativo, é tudo relativo, né? Tipo, sei lá, a criança que ela quer muito jogar, tipo, ela quer terminar o trabalho de aula para poder jogar videogame, daí ela consegue e ela tem uma felicidade X, mas talvez essa felicidade X seja a mesma que, sei lá, uma criança pobre, o pai chegou com... Uma bola de futebol de ou presente. com carne, ele vai poder almoçar carne ao invés de salsicha, sabe? Aí vai ter, digamos, o mesmo grau de felicidade, sei lá. Cara, eu tenho uma filosofia que eu tenho cada vez me aproximado mais. O pessoal diz que eu sou minimalista. Né? Até hoje eu não entendo o propósito disso. Outros dizem que eu faço parte do movimento FIRE. Nem sabia que isso existia. Também não. Que é um movimento que os jovens trabalham bastante durante os 20 aos 30, 35, juntam um grande poder econômico e vivem o resto da vida de renda. Também não sabia que isso existia. Parece que existe uma comunidade. Pra vender curso. Cara, eu cada vez mais estou adepto à ideia de ter objetivos de vida atualmente considerados por vezes fúteis e fáceis de alcançar, porque na minha concepção vai ser muito mais protetor para mim do que criar um contexto de alegria e condicionar o meu bem-estar subjetivo ou o que chamam de felicidade. Dá um exemplo. Pode dar um exemplo? Cara, eu quero ter uma casa, uma família e rolar um filho na grama para ele ficar com coceira o dia inteiro. Tipo... Esse é meu objetivo, sabe? Bem-vindo ao meu mundo. Só que em vez de um eu fiz 3, né? O Fábio inveja a vida do cara. Quero que você acorde, vai na praia, dá surfa, volta pra casa, anda de skate numa pista, tem uns pacientes. Eu trabalho pra caramba. Mas, trabalha pra caramba. Mas, pô, o trabalho, cara, faz muito sentido. Mas você não precisa de uma BMW pra ser feliz, puta cara. Que pariu. Entendeu? Eu tô sem carro agora, né? E pô, uns meses atrás, até falei com um amigo meu, Belto, que eu tava a fim de comprar um carro. Daí eu fui ver o preço dos carros. Tá bizarro. Não é falta de dinheiro, mas daí você começa a botar na conta. Ele disse, não, velho, eu saio 2 vezes por semana de casa. O resto eu trabalho em casa. A gente foi viajar agora, a gente foi pra Urubici, aniversário da minha irmã. Eu ganhei um carro. Velho, vale muito mais a pena. Limpinho, tá ligado? Ali, eu entrego ali, acabou meus problemas, cara. Então, eu fico pensando assim, qual é a utilidade do carro? A minha geração ainda é uma geração que nasceu com fetiche em carro, que gostava de ostentar carro, mas isso hoje é um negócio que não tem mais. Né? Cara, eu não tenho carro. Só os tiozão de 50 que nem eu, que ainda gosta de ter o carrão, porque a molecada tem outros focos. Né? A sua geração era a concretização de uma estabilidade de vida, né? Ter o carro próprio, né? Isso, ter o carro próprio, casa própria. Até a casa caiu por terra agora, né? Tá caindo, assim. Isso tem vindo um pouquinho nessa onda desses coaches financeiros, né? Você bota na ponta do lápis, você diz, cara, uma casa não vale a pena pegar todo esse dinheiro e imobilizar numa casa que não tem liquidez. Né? Mas, pô, você acha que eu vou vender meu terreno onde eu moro? No seu caso não tem como, tá louco. Tem minha tabela de dados intangíveis ali. E se bem que a sua casa provavelmente é um dos melhores investimentos que nenhum CDB, nenhuma renda variável te daria. Minha casa tem um valor emocional, né? Você comprou em que ano? Porque onde eu moro, no Rio Tavares, ali eu comprei o primeiro terreno, que é onde mora minha irmã agora, acho que foi em 95. Aí, ó. E o meu terreno... Em 97. Tem que ter comprado um 5 na época. Cara, se eu tivesse comprado um 5 terrenos, se eu tivesse me endividado, eu nem precisava ter endividado, é que eu sou muito medroso com dinheiro, né? Mas, cara, se eu tivesse na época pegado um dinheiro e investido, em 1 ano, eu tinha vendido um terreno e pago os outros 5. Juro por Deus. Florianópolis valorizou pra caramba. Eu peguei na década de 90, Florianópolis explodindo. Mas e quando você tava lá, você percebeu isso? Porque a gente chama isso de distanciamento histórico, né? Você precisa ter um distanciamento do evento para ver o que você tava acontecendo. E olha lá, o cara que viu o vídeo até aqui
não é inscrito e não deixou o like, eu vou aí te pegar, maluco. Cara, eu vou falar um negócio, eu atendo muito paciente com alto poder aquisitivo, né? Eu também. Os pacientes que eu atendia, primeiro, dinheiro não prediz felicidade. Nem de longe. Tem até uns estudos que tentam mostrar isso. Que até você ter um determinado patamar de, sei lá, os caras lá nos Estados Unidos falam em $70 mil por ano, uma coisa assim. Você consegue aumentar o seu bem-estar, relatado lá em pesquisa, mas depois subir acima disso não faz tanta diferença. É tipo, sei lá, no Brasil você ganhar 15 mil, mais que 15, 20 mil... Tu não vai ser mais feliz. Não necessariamente vai te causar Vai mais aumentar, bem-estar. vai produzir tua felicidade proporcionalmente. Isso, não vai seguir as duas linhas, ela é chata. Mas do ganhar 1.000 por mês até 10 muda bastante. Sim, parece que tem um aumento de bem-estar. Tem algumas pesquisas que mostram isso. Agora é curioso, cara, porque quando eu atendia uma população com menor poder aquisitivo, parece que eles eram mais satisfeitos, cara. Muito louco isso, sabe? Parece que eu não sei explicar exatamente o raciocínio, tipo assim, existe um estresse, existe um pano de fundo, mas é como se fosse justificável a existência daqueles tipos de sintomas ou daqueles tipos de contextos, ao passo que no sujeito que ganha muita grana, parece que o próprio sujeito fica inquieto com a existência daquela insatisfação dado o contexto que ele tá. É como se você tivesse muita grana, mas você não tiver nada além relativamente simplório para se agarrar, como um hobby, simplório não no sentido de superficial, mas simplório no sentido de fácil de atingir, um hobby, uma família, um esporte, É que eu acho que, tipo assim, uma rede de apoio. umas frases Parece que eu que o dinheiro vai muito. corroendo, sabe? Quando veio tu e o André aqui, a gente falou dessa questão de jogar a bolinha, sabe? E parece que o que causa esse bem-estar é, tipo, tu ir jogando objetivos e ir buscando, ir jogando objetivos e ir É buscando. que, cara, a nossa evolução inteira a gente foi um animal que trabalhou, né, cara? Pra se sustentar vivo, pra se proteger. Eu boto adendo. A gente é um animal que trabalhou a vida toda, mas a gente tem grandes períodos de não fazer nada. Você pega as sociedades mais primitivas, é um nome feio, assim, mas elas têm grandes momentos de que elas não fazem nada. Não estão no celular, não estão nada. Elas estão ali. Você pergunta o que você está fazendo? Está fazendo nada, ele pode estar fazendo outras coisas, mas nada dentro dos conceitos. O famoso coçando. E é impressionante isso, né, cara? Porque não fazer nada é uma coisa que a gente não está mais acostumado. Né? A gente não para. E eu coloco essa perspectiva de não fazer nada no sentido de você ter a capacidade, às vezes, de parar e contemplar. Contemplar o que você fez. Eu adoro fazer alguma coisa e depois ficar... A Vitória sabe, ficar admirando ali 2 horas. Pô, aquele desenho lá que tu postou foi tu que fez aquilo lá? Do gorilão. Puta merda, velho. Tu ficou muito tempo admirando aquele desenho? Eu fico fora, né? E daí eu dou um risquinho a mais, assim. O meu problema com os desenhos é terminar eles, porque eu me apego ao desenho e daí eu vou ler tudo. E tinha um professor meu que falava que um texto só tá pronto quando você decide que tá pronto. Quando você conclui que tá pronto, porque senão ele nunca tá pronto. Eu acho que Igual o desenho só tá pronto quando você fecha a caderno e esquece ele. Isso, exato. E aí eu tenho preguiça de começar outros desenhos. Pô, mas tu manda bem, eu não sabia desse teu Eles desenham muito melhor do que eu. Pô, voltando ali no assunto dos teus pacientes mais pobres e tal, tu acha que não pode ser porque os que estão ricos, eles têm muita ambição, e talvez por isso eles são ricos, e os que são mais pobres, eles não têm tanta? Eu acho que o dinheiro... Eu, inclusive, tenho uma experiência muito própria, pessoal, com dinheiro. O dinheiro, ele é uma parada que, se você não tomar cuidado, você começa, primeiro, a criar e sustentar um estilo de vida que você tem que correr atrás do seu próprio rabo. Então é aquele médico que você conhece que tem 65 anos e precisa fazer plantão 3 vezes na semana de madrugada para sustentar o jatinho, o iate que ele tem, ou o jet ski que ele tem, um estilo de vida absolutamente caro. Ou você, então o dinheiro pode criar, você pode criar um contexto com o dinheiro, um ambiente com o dinheiro que seja um ambiente naturalmente, essencialmente estressogênico. Você se estressa naquele lugar para sustentar tudo aquilo que você criou. E aí você não quer voltar porque pega mal para a sociedade, pega mal para os seus pares, etc. Você tem que sustentar aquilo meio que de uma forma automática, que pode ser ruim para você e pode estar te estressando, mas pelo contexto social você não volta atrás. Ou você perde um pouco a noção de quanto que você tem, baseado no quanto você precisa ter
para onde você queria chegar e com base nas pessoas que você está convivendo e na comunidade que você convive e na experiência que aquela comunidade gera em você relacionado ao dinheiro que você tem. Tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler. Ela é uma pesquisadora que fez uma série de estudos, não necessariamente sobre riqueza, mas sobre status socioeconômico. Status socioeconômico é o quanto dinheiro possibilita que você tenha de condições, tipo uma boa educação, etc. O que ela percebeu? Primeiro, se você ter pouco status socioeconômico, que normalmente está atrelado ao dinheiro, porque o dinheiro te dá um status socioeconômico, você pode ter uma boa escola, morar num bom bairro, ter segurança, etc. Mas se você tem um status socioeconômico baixo, que normalmente vem atrelado a você ter pouco dinheiro, isso é fator de risco para a saúde mental, porque muitas vezes você pode morar num bairro violento, você precisa dormir pouco, você come mal e você, etc. Vê seu filho passando fome, isso te estressa e tal. No entanto, A pobreza insalubre, é isso que ele está falando. Exato. No entanto, ela percebeu que se você for uma pessoa com status socioeconômico alto, bastante dinheiro, mas subjetivamente você se sentir pobre, você pode ter tantos malefícios quanto a pessoa que é pobre. Mas o que seria subjetivamente se Você sentir pobre? Se tem comparar 1 aos milhão outros, de né? reais e viver perto de pessoas com 100. É. Aí você é rico, você tem grana, mas você se sente pobre. Você pode, devido ao estresse e o contexto que aquilo gera em você, ter tantos problemas quanto uma pessoa que de fato tem um saúde. Os caras são meio burros, pô. Cara, eu acho que se perde, velho. Acho É que porque se perde. o dinheiro ele te possibilita modular mais ainda É o teu louco, meio. cara, Tu mas o pode se mudar cara, pro lado de uma o cara academia. fica estressado por não ir de executiva pra França, cara. E um estresse tal qual o sujeito fica de ter que pegar um busão porque tá chovendo e não pode ir a pé. E o estresse gerado no ponto de vista fisiológico é o mesmo, embora em contextos não deveria se estressar por aquilo e outro se estressa. E isso é interessante. É assim, muito louco, cara. Óbvio que com muito cuidado a gente diz isso, né, porque isso é muito polêmico, mas de uma certa forma a alegria também não tem a ver com a condição econômica. Você vai ser alegre, mesmo que se você tenha duras condições, em alguns momentos você vai ter de alegria, nem que seja aquele momento que você conseguiu comprar a tua carne de segunda para fazer Exato. né? Aquilo vai ser vivido como uma conquista. O cara que tem milhões, ele tem a frustração, às vezes, sei lá, porque o podcast dele não deu tantas views quanto ele gostaria que desse. Aquilo vai ser um problema, ele não vai dormir mal, ele vai ficar ansioso, ele vai ter rebuliços no estômago. Né? Muito relativo, é tudo relativo, né? Tipo, sei lá, criança que ela quer muito jogar, tipo, ela quer terminar o trabalho de aula para poder jogar videogame. Daí ela consegue e ela tem uma felicidade X, mas talvez essa felicidade X seja a mesma que, sei lá, uma criança pobre, o pai chegou com Uma bola de futebol de ou com presente. carne, ele vai poder almoçar carne ao invés de salsicha, sabe? Aí vai ter, digamos, o mesmo grau de felicidade, sei lá. Cara, eu tenho uma filosofia que eu tenho cada vez me aproximado mais. O pessoal diz que eu sou minimalista. Né? Até hoje eu não entendo o propósito disso. Outros dizem que eu faço parte do movimento FIRE. Nem sabia que isso existia. Também não. Que é um movimento que os jovens trabalham bastante durante os 20 aos 30, 35, juntam um grande poder econômico e vivem o resto da vida de renda. Também não sabia que isso existia. Parece que existe Cara, deu nome uma pra comunidade. tudo, Pra vender curso. Cara, eu cada vez mais estou adepto à ideia de ter objetivos de vida atualmente considerados por vezes fúteis e fáceis de alcançar, porque na minha concepção vai ser muito mais protetor para mim do que criar um contexto de alegria e condicionar o meu bem-estar subjetivo ou o que chamam de felicidade. Dá um exemplo. Pode dar um exemplo? Cara, eu quero ter uma casa, uma família e rolar um filho na grama pra ele ficar com coceira o dia inteiro. Tipo, esse é meu objetivo, sabe? Bem-vindo ao meu mundo. Só que em vez de um eu fiz 3, né? O Fábio inveja a vida do cara. Quer que você acorde, vai na praia, dá 6 um horas, dá uma surfa, volta pra casa, anda de skate numa pista, atende uns pacientes. Eu trabalho pra caramba. Trabalha pra caramba. Mas, pô, o trabalho, cara, faz muito sentido. Mas você não no meio precisa disso. de uma BMW pra ser feliz, puta que cara. pariu. Entendeu? Eu tô sem carro agora, né? E pô,
uns meses atrás, até falei com um amigo meu, Belto, que eu tava a fim de comprar um carro. Daí eu fui ver o preço dos carros. bizarro. Não é falta de dinheiro, mas daí você começa a botar na conta. Eu disse, não, velho, eu saio 2 vezes por semana de casa. O resto eu trabalho em casa. A gente foi viajar agora, a gente foi pra Urubici, aniversário da minha irmã. Eu ganhei um carro, velho, vale muito mais a pena. Limpinho, tá Entrega ligado? ali, já era. Eu entrego ali, acabou meus problemas, cara. Então, eu fico pensando assim, qual é a utilidade do carro? A minha geração ainda é uma geração que nasceu com fetiche em carro, que gostava de ostentar carro, mas isso hoje é um negócio que não tem mais. Né? Cara, eu não tenho carro. Eu tinha vendido. Só os tiozão de 50 que nem eu, que ainda gosta de ter o carrão, porque a molecada tem outros focos. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e sem muito dinheiro, mas com ótimos relacionamentos. Hoje vamos responder a pergunta que sempre se repete: dinheiro traz felicidade? Antes de começar, pense, quem você acha que estaria mais feliz ao fim de um ano? Alguém que ganhasse na loteria ou alguém que perdesse o movimento das pernas em um acidente? É difícil não pensar que dinheiro traz felicidade, afinal, pouca gente está trabalhando por puro prazer. Não porque o dinheiro em si faz alguém feliz, mas pelo que ele pode comprar ou permitir. Assumimos que uma vez que a pessoa tem dinheiro para comprar o que precisa, para viagens, para poder ter mais lazer ou saúde, comprar um carro ou uma casa, tudo isso a fará mais feliz. Ou não? O dinheiro e o desenvolvimento de um país sempre foram tomados como medida de felicidade das pessoas que vivem lá. E realmente, os países com maior índice de desenvolvimento também são aqueles com pessoas que se dizem mais felizes ou satisfeitas. Mas o desenvolvimento vem com uma série de benefícios. Melhor infraestrutura, mais liberdade e mais escolhas para os cidadãos, mais seguranças e outros. Para entender se a felicidade desses países vem do dinheiro ou do desenvolvimento, o economista Richard Easterlin entrevistou pessoas em vários países que se desenvolveram. O resultado surpreendente é bem ilustrado pelo Japão. Entre 1958 e 1987, a renda média dos japoneses aumentou 5 vezes. Puderam comprar mais eletrônicos, eletrodomésticos e a proporção de famílias que tinham carros foi de 1% para 60%. Mas o quanto eles se sentiam felizes não mudou. Ou seja, dentro de cada país, por mais que as pessoas ficassem mais ricas, não necessariamente ficavam mais felizes. Um fenômeno que recebeu o nome de paradoxo de Easterlin. O paradoxo de Easterlin é questionado por alguns economistas que ainda apontam países ricos como mais felizes. Mas a psicologia pode ter uma explicação para o que acontece, chamada habituação. Em 1978, pesquisadores da Northwestern University e da University of Massachusetts entrevistaram pessoas que haviam ganhado na loteria e vítimas de acidentes em que haviam perdido os movimentos das pernas. Os recém-milionários realmente haviam ficado mais felizes logo depois de ganhar o prêmio, mas um ano depois haviam voltado para o normal e estavam tão felizes quanto antes de ganhar. Depois de um ano, as vítimas de acidentes estavam um pouco mais tristes, mas não o quanto se esperava. A conclusão é que nós temos um nível de felicidade para o qual tendemos a voltar, mesmo depois de eventos que mudam a nossa vida. Como Dan Gilbert explica no Mais do que Recomendado o que nos faz felizes, temos uma tendência a se manter no mesmo nível de felicidade. Achamos que estaríamos muito mais felizes com o aumento de salário ou ganhando na loteria, mas acabamos exagerando e nos iludindo muito em relação a como nos sentimos de verdade. Em um primeiro momento, as mudanças podem interferir em como nos sentimos, como a mansão, os carros e as viagens que o dinheiro da loteria proporciona. Mas nos habituamos a novas situações, e o que despertava muita alegria antes, vira rotina. O mesmo acontece com quem se acidentou. As novas limitações e situações impostas pelo acidente podem causar tristeza, mas depois de um ano ou mais, a maioria das vítimas já havia se habituado à nova rotina, e voltavam a ser felizes com o que as alegrava antes. Mesmo em uma situação ruim, como já explicamos no Nerdologia sobre fanboys, uma vez que fizemos uma escolha ou estamos presos em uma situação, passamos a ver mais os pontos positivos ou que justificam a nossa situação. Quando perguntamos como as pessoas se sentiriam com o fim de um relacionamento, elas frequentemente acham que vão se sentir muito pior do que acaba acontecendo. Tem até quem aceite o fim de Lost como algo razoável, claramente alguém tentando achar pontos positivos em uma situação complicada.
Por isso, a pesquisa de Tondilovic mostra que o dinheiro traz bem mais felicidade quando compramos experiências, como uma viagem ou um curso, do que bens materiais com os quais nos acostumamos. Para uma família abaixo da linha da pobreza, que carece de comida, saúde e infraestrutura, cada real a mais realmente corresponde a mais bem-estar e felicidade. Mas acima de um certo salário, R$1.000 a mais não fazem a mesma diferença. Conforme a renda familiar aumenta, as expectativas e os desejos também aumentam, de maneira que as famílias continuam insatisfeitas ou buscando um benefício maior. A maioria das pessoas que trabalha mais para receber mais, quando tem um aumento de salário, não passa a trabalhar menos e curte o aumento, mas sim aumenta as ambições. Se o dinheiro traz felicidade até um certo ponto, o que mais pode nos fazer feliz? No excelente Social, Matthew Lieberman explica como a felicidade é muito mais explicada por fatores sociais do que renda. Ao entrevistar pessoas, pesquisadores descobriram que as atitudes como o trabalho voluntário, doar para caridades, fazer parte de um grupo com o qual nos identificamos, ou ter um bom relacionamento e amigos com quem falamos regularmente, tinham o mesmo impacto que um aumento no salário equivalente até a dobrar a renda. Outro fator que também teve bem mais impacto na felicidade do que a renda foi estar bem de saúde. Então, um voto de todos nós que fazemos o Nerdologia. Tenham ótimas festas e um ano novo com muita saúde. Dinheiro também, claro. Mas visitem os familiares, revejam os amigos e mantenham essas relações que nos importam tanto. Criem, desfrutem e compartilhem boas experiências que valem ser lembradas. E se o ano começar complicado, não se esqueçam, com o tempo passa. Não se esqueça de curtir as amizades e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para mais experiências e até outras quintas. Mais um agradecimento ao André Souza pela participação. Esse Nerdologia foi um oferecimento de Star Wars Battlefront. Trave batalhas multijogador em escala intergaláctica. Lute pela Aliança Rebelde ou pelo Império, em uma variedade de modos multijogador e vivencie a ação da maneira que preferir. Star Wars Battlefront permite visitar planetas clássicos da trilogia original, jogar com alguns dos personagens mais memoráveis do universo Star Wars, como Darth Vader e Boba Fett, ou fazer parte de intensos combates aéreos com X-Wings, TIE Fighters e até com a Millennium Falcon. Tudo para transportar você para uma galáxia muito, muito distante. Star Wars Battlefront está disponível em Origin.com. Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Acho que é um assunto que está no nosso dia a dia e que as pessoas, por vezes, e por essas crenças, elas, se eu tenho uma crença forte de evitação de dinheiro, é um natural que eu vá dizer que dinheiro não importa, que dinheiro não traz felicidade. Só que daí eu não me permito nem entender o que com o dinheiro me traria felicidade. E o que sem ele aconteceria com a minha vida. E aí é um assunto que me fascina muito, sempre me fascinou. Tanto é que eu fiz minha tese nisso para entender, e eu fiz uma pesquisa longitudinal com as pessoas para entender tanto satisfação global de vida quanto bem-estar financeiro. E aí só explicando um pouquinho dessa questão, vou dar a base teórica para depois a gente ir para os resultados das pesquisas. Quando a gente fala de felicidade, a gente não estuda felicidade, sou feliz ou triste. A gente estuda um termo que se chama bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo, ele é subdividido em duas grandes áreas. Uma é felicidade, como que eles mensuram a maior parte. Eu vou te dizer assim, Lutz, pensa numa escada do 0 ao 10. Agora pensa na tua vida como um todo, em qual degrau tu estaria. Sendo que 10 é a melhor vida possível, 0 é a pior vida possível. Pensem, respondam nos comentários. A minha, eu diria, a melhor vida possível. Melhor vida possível. Então eu diria que eu tô no 7,5, 8. E olha que 7,75. interessante. E olha que interessante, né? O que é a melhor vida possível? Isso é bem legal de refletir, né? A tua vida melhor possível é a minha vida melhor possível? Possivelmente não. Possivelmente não.
Porque vai depender do que a gente aprendeu que é vida possível. E às vezes a gente chega na vida, melhor vida possível, e aí tu chegou lá e tu olha e diz assim, era isso? Tá, mas então nem fez tanto sentido, assim. Então não era, né, daquela coisa toda que eu imaginava. Que aí a gente volta pro olhar pro dia a dia, olhar pra tu ter uma qualidade de vida, pra te viver bem. Então, é um outro assunto. Não vou seguir por aqui só pra não perder a linha de raciocínio. Mas eu acho que é uma coisa interessante de nós refletirmos como sociedade, assim mesmo, sabe? Total. Aí pensou na escada, de 0 a 10. Isso é satisfação. Do outro lado, tem o que a gente chama de afeto positivo e afeto negativo. Afeto positivo. Quantas vezes tu sorriu hoje? Isso é afeto positivo. Aí eles têm várias, né? Sorriu, algumas outras formas ali de dizer que as emoções são positivas. Afeto negativo, emoções ruins. Raiva, medo, ansiedade, afeto negativo. Mas se eu tiver num dia ruim, por exemplo? Por isso. Aí tem uma outra, e daí a gente vai muito longe. Aí tem uma outra coisa que se chama o eu experiencial e o eu recordativo. Uma coisa é a tua avaliação do hoje, que isso eu estudei na minha tese também, que é como que tu avalia o que tu tá sentindo hoje. Esse bem-estar esse afeto positivo e negativo, eles podem variar muito, né? Total. Porque um dia eu tô bem, outro dia eu tô mal, outro dia eu tô bem, outro dia eu tô mal. Agora, a satisfação, ela não tem uma variação tão grande. Porque tu vai pegar um compilado de tudo e vai fazer uma avaliação. Então, aqui oscila mais, aí a satisfação oscila menos. Mas ela também tem oscilação, mas ela oscila menos do que afeto positivo e afeto negativo. Então, quando a gente fala coloquialmente o termo felicidade, na literatura a gente não estuda felicidade. A gente estuda esse conceito de bem-estar subjetivo. Subjetivo em satisfação e afeto positivo e afeto negativo. Essa é a felicidade para os cientistas. Essa é a Bem-estar felicidade. subjetivo. Exato, essa é a felicidade. E aí a gente usa o termo felicidade para simplificar a coisa, né? Mas tem essas oscilações. E aí, a partir disso que a gente estuda se dinheiro traz ou não felicidade, a partir da análise do bem-estar subjetivo. Há sempre uma evolução em relação a esse quesito. Mas o que nós temos hoje? O Kahneman publicou um artigo sobre isso, o Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, né? Publicou um artigo sobre isso em 2010, na PNAS, uma das maiores revistas mundiais, assim, acadêmicas, falando que e essa pesquisa é super famosa, até $75 mil traz felicidade. Mais do que isso não trará felicidade, né? Não aumenta. Não aumenta. No Brasil daria, não sei quanto que tá o dólar hoje, mas vamos colocar, sei lá, 300 e poucos mil, né? Daria 33 mil por mês. 300 mil por ano ali, né? 300 e poucos mil por ano, 30 e poucos mil por mês. Então, significa que se eu ganhar mais do que 33 mil por mês, mais dinheiro não vai me fazer mais feliz. Se eu ganhar menos, até aquele patamar, quanto mais eu vou ganhando, mais feliz eu vou ficando, né? Então, essa foi a pesquisa de 2010. Aí vem um cara chamado Mateu, um jovenzinho, super jovem, um pesquisador super jovem. E aí ele veio e contrapôs o Kahneman. Publicou na PNAS, e ele ainda foi muito estratégico, né? Ele não publicou em qualquer outra revista, ele foi lá e publicou na mesma revista que o Kahneman. E disse assim, não, Kahneman, tu estava errado. Dinheiro traz felicidade. E aí ele mostra, inclusive, um gráfico, assim. Ele conseguiu fazer metodologicamente uma pesquisa mais avançada e ele consegue provar que mais dinheiro realmente aumenta a felicidade, mesmo além dos 75 mil. Tá. E aí ele cruza o gráfico de afeto positivo e afeto negativo e o gráfico dá um X. Quanto mais dinheiro, mais afeto positivo. Ou seja, eu vou sorrir mais no dia a dia. Quanto menos dinheiro, mais o afeto negativo vai ser maior, né? Porque eu vou ficar mais ansioso, mais depressivo, que é o que a gente já comentou. Então, eu vou ficar pior. Então, vou ter mais afeto negativo se eu tiver menos dinheiro. Então, quanto mais dinheiro, menor afeto negativo, maior afeto positivo. Vou ficar mais feliz, menos triste. Comprovou isso, publicou. Aí tá. Aí o título já é, né? Situação resolvida. Não, a situação ainda não estava resolvida.
Eles se juntaram os dois. Caramba, que Muito legal. legal. Eles se juntaram os dois, fizeram uma pesquisa, o Kahneman e o Matteo, publicaram na PNS, agora em março de 2023, Agora? tipo, ontem. E aí eles disseram assim, estávamos errados os dois. Que foda. E aí o resultado é muito bacana. O que eles mostram? Até certo ponto, realmente mais dinheiro vai trazer mais felicidade. Só que depois de um determinado ponto, mais dinheiro só vai trazer mais felicidade para aquelas pessoas que naturalmente são mais felizes. Interessante. Muito interessante, né? Ou seja, pessoas, eu brinco, velhas, chatas e ranzinhas. Mais dinheiro não vai trazer mais felicidade. Porque essa pessoa, ela sempre vai achar um problema no meio do caminho, ela vai estar sempre reclamando da vida, ela vai estar sempre enchendo o saco dos outros, ela vai estar sempre achando problema não existe, e ela vai ter mais dinheiro e ela vai achar isso ruim. Não tem aquela pesquisa que o cara colocou um monte de rosto lá e basicamente eu vou falar porque eu não lembro como é que foi feito o experimento. Mas aí chegou no ponto que era assim, a gente sempre vai encontrar problema nas coisas. A maioria das pessoas vai sempre encontrar problema mesmo não existindo, sabe? Era o resultado da pesquisa. Então, se uma pessoa tem mais tendência a isso, né, não vai ser mais dinheiro que vai deixá-la mais feliz, né? E até como a pessoa lida com as coisas, né? Aí a gente poderia entrar no tema de traço de personalidade. Eu acho que já teve pessoas aqui que falaram. Sim, eu gosto agora, né? bastante. Semana passada, retrasada, eu acho que falaram bastante sobre isso. Então não vamos nem nos avançar nisso. Mas só para entender, por exemplo, neuroticistas, que é o traço que tem maior preocupação, mais afeto negativo, mais tristeza, mais raiva, mais o quê? Vão ser pessoas naturalmente menos felizes. Eu tenho um traço forte de neuroticismo. Eu também. É uma coisa que eu tenho que trabalhar diariamente. Porque eu tendo a ser pessimista. Aí o Guilherme, que não tem nada de neuroticista, que é extremamente extrovertido, ele me faz o contraponto. Então é legal isso, sabe? Porque daí ele vem e diz assim, peraí, amor, olha... Não... Tá tudo certo. Né? Relaxa aí. E aí a gente vai fazendo esses contrapontos. Porque se eu deixar potencializar o meu neuroticismo junto com a minha crença financeira de vigilância com dinheiro, imagina o que eu me torno. Então, eu entendendo como eu sou, sei quais são as minhas dificuldades, assim, os meus gargalos, e aí, com esse entendimento, com este conhecimento, eu consigo montar ferramentas para que mais dinheiro me torne mais feliz, porque senão mais dinheiro não vai me tornar mais feliz. Porque eu vou estar sempre querendo ou mais, ou reclamando, ou... Então, o que a gente tira de conclusão disso, né? Nós precisamos olhar a vida de uma forma mais leve, a gente precisa olhar as coisas e começar a ter prazer com as pequenas coisas. Isso é verdade. Porque senão a gente vai ter mais dinheiro e isso não vai trazer mais felicidade. Porque tu vai ser um velho chato ranzinhos. Eu percebi isso em mim, na minha vida, assim. Eu achava que quando eu tivesse dinheiro, todos os meus problemas, todas as minhas depressões, minhas angústias, meus vazios seriam resolvidos. E pelo contrário, teve um momento onde isso até piorou, porque para ganhar mais dinheiro eu precisei ter mais dinheiro entrando, e para isso eu precisei contratar mais gente, então teve mais dor de cabeça. A complexidade aumenta. Exato. Mas isso é importante também. Nessa pesquisa de 2010 do Kahneman, ele mostra um gráfico de estresse. E diferente do que as pessoas dizem, assim, né? Mais dinheiro vai trazer mais estresse. Ele diminui e chega num platô. Chega num platô, assim. A partir dos 60 mil dólares no ano, né? Ele chega num platô. Então, mais dinheiro não gera mais estresse. Porque ele resolve muito problema. Resolve, verdade. Aí é que tá, sabe? Assim, ó, tu pode até ter mais complexidade. Tu pode até ter mais oscilação de humor, porque tu tem que resolver mais problemas. Mas o problema primário, entre aspas, como eu disse, o dinheiro não é primário, mas entre aspas, tu não tem. Porque tu tá com dinheiro ali pra tu resolver aquele problema. Então, boa parte das coisas que antes teria uma dor de cabeça muito maior, agora tu resolve, porque eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais, eu tenho que contratar. Tá bom, eu tenho dinheiro para contratar. Então eu vou lá e contrato. O Igão é assim. É, cara. Mas isso aí é uma mistura de... Todo mundo fala capitão, mas não, é um cara desenrolado. Um cara que se dá bem, né? com Imagina. certeza. O Igão ganha várias coisas. Chega pro cara, ô, gostei, hein?
O cara gostou mesmo? Eu Gostei. Isso aí, o cara dá pra ele pega o bagulho. Mas só pra te avisar, tudo que eu tô usando aqui foi ganhado, eu não posso dar. Tá? Não insista. O meu também. Então tá bom. O meu também não tem nada. Um avisando pro outro já. Não, a pulseira ali é... Não, olha o... Você gosta de ouro? Muito. Além de... A minha principal profissão é a música, né? Mas como segunda profissão eu sou minerador. E eu sou filho de garimpeiro. Meu pai foi garimpeiro. Esse cordão foi feito no meio da selva 40 anos atrás. E era do meu pai. E então tem eu gosto dessa simbologia do ouro, do que o ouro significa. Caralho. Não, e o lance de ser do teu pai, né? Que já Com foi certeza. do teu pai. Falando nisso, tem um presentinho pra vocês. Ah, tomara que seja ouro. Se for ouro... É porque o ouro... O Chapo, joga de longe aí. É o Chapo. É o Chapo. Ele tem um bigode bonito demais. É porque eu acho que o ouro, pela simbologia dele ser eterno... Por exemplo, você tá usando um cordão aí. É ouro? É ouro, é ouro. A única coisa absolutamente sua que você tem aqui é esse cordão. O resto É o que vai não ficar. é mais. Porque a sua roupa atrás você vai comer, o seu carro, a sua casa, o seu estúdio, para de dar manutenção, para de pagar os impostos, você perde. O ouro não, é eternamente seu. E outra coisa, se esse estúdio de vocês custa 2 milhões de reais e você precisa fazer um dinheiro, coloca ele à venda por 1.500, você ainda assim vai demorar uns 3, 4 meses para vender, depois vender demora uns 2 meses para receber. O ouro é o único produto que tem liquidez imediata e absoluta em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, e você sabe por quanto vai vender. É incrível. É só um presentinho, uma lembrancinha que eu trouxe para vocês. Uma barrinha pequenininha de ouro para vocês guardarem com carinho. Você vale ouro. Meu Isso é Deus. muito bonito. Cara, depois dessa declaração... Ouro Minas. Olha que fera! Nossa, Uma grama de ouro puro. É para incentivar as pessoas a investirem em ouro, porque é um investimento muito bom. Eu posso abrir? Claro, mas é mais um souvenir que é pouco, né? Pro padrão que vocês têm é pouco. Eu não tenho nada. Pra mim é muito. Aqui de ouro, ó. Mas Só tem esse isso aqui de ouro. esse é grossinho, viu, Não, Mitch? isso aqui é legal, isso aqui é legal. Eu preciso Mas comprar não- umas. Nossa, mano, que bagulho E bonitinho. ouro não desvaloriza? Ó, na história não aconteceu ainda. Se você pegar aí o ouro... Pra você ter uma ideia, da pandemia pra cá, o ouro aumentou mais de 100%. Nu. E a sua família é de garimpeiro? Como que é? Só meu pai. Como que é a vida de um garimpeiro? Por exemplo, porque, ó, olha a minha malícia. Eu falava assim, mano, se eu fosse garimpeiro, eu ia catar vários bagulho, ia ficar deixando no meu bolso aqui e depois ia... Depois eu olho. É. E como que é? Ele trabalha pra uma empresa? Como que funciona a vida de um garimpeiro? Ou ele tem um próprio Essa é do teu empresa pai? dele? Não, essa é de um amigo meu, um parceiro da Ouro Minas, onde eu invisto. Ouro Minas. Não é publicidade, que eles não estão pagando nada, são amigos, Mas podia, né, parceiros. pagar, Podia, né? deveria, por um podcast desse aqui. Vou derreter. Isso. Mas como que é a vida de um eu ver. garimpeiro? Ele tinha a empresa dele? Como que é isso? O meu pai era um sistema mais raiz. Por exemplo, ele pegava aí 20, 25 homens, ia para dentro da mata, lugar que o homem nunca colocou o pé, lugar que era 2 horas de voo, mata dentro, descobriu um lugar e começava a trabalhar ali. Certo? O seu meu pai pai era roots, assim, cara? Era. Meu pai ficava 1 ano fora de casa, no garimpo. Nossa senhora. Não, e quanto de E- coisa ele deve ter visto também, de animal. Nossa, de muito perigo. de... Quanta história, deve sentar e contar cada história. Pra você ter uma ideia, meu pai ficou 12 minutos no ar no Fantástico, em 89, falando de garimpo. 12 minutos? 12 minutos. É muita coisa. É muita coisa no ar na TV. Hoje não, hoje o que a gente trabalha é uma mineração já um pouco mais profissional, é como se fosse uma empresa, né? Tudo legalizado, tudo correto. A gente tem uma preocupação ambiental muito grande, portanto a gente hoje tem trabalhado e investido na elaboração de equipamentos que trabalham sem água e sem mercúrio. Já é outro sistema. Mas aquele sistema aventureiro do meu pai era gostoso demais, eu achava massa. Nossa, mano. Eu achava meu pai um herói, assim, cara. Mas, pô, ele ia tipo, desbravando a parada. E era Muito assim, louco. né? Chegava no meio da selva, achava um lugar próspero. Como vinha- que sabia que tinha ouro na parada? É porque o ouro, ele tem indícios, tem outros materiais que vêm antes dele. Tipo, se você achou um quartzo escuro, tal coisa, ele vai te dando o caminho do ouro. Entendi. E às vezes chegava num lugar que tinha muito ouro, dava uma fofoca quando vai muito garimpeiro para um lugar só. Aí chegava um cara mais forte, que vai sair todo mundo, fica aí, ô. Meu pai era daqueles, não, você vem cá e me tira.
Então eu achava meu pai foda mesmo. Meu pai era o bichão. Nossa, devia rolar altas tretas, porque você já Altas viu tretas. eu assisti um episódio, né, que era, não é um episódio, vários, é tipo uma série de... Febre do Ouro. Isso. Mano, que bagulho louco. Você chegou a assistir essa parada? Sim, assim, É real aquilo ali, é real. essa parada mesmo, né? É essa parada mesmo. O Igão, é tipo a Discovery Channel, é a Discovery ou Story? É Discovery. Eles ficam com umas famílias de garimpeiros assim, mano, eles vão... Eles acham. E lá vem outras famílias, vem outras galera tentar tirar o mesmo ouro e é treta. E é uma Eles vão briga. disputar o território, o espaço. É uma loucura, mano. As tretas aqui no Brasil eram mais cabulosas, viu? Eu imagino. As tretas aqui no Brasil eram mais difíceis. Devia ser um... Peixeirada. É isso aí, mano. Muito louco, muito Mas louco. é uma profissão muito digna, assim, muito nobre. A propaganda que é feita em cima é sempre da depredação. O que muitas vezes é distorcido um pouco, não é tão assim. Por exemplo, na fundação de um prédio desse, o buraco que foi feito para fazer um prédio desse, um garimpeiro trabalha há 50 anos. E depois ele refloresta ainda. Então não é tão assim como as pessoas dizem. Nossa, então...